Ele é um dos atores mais versáteis e mais carismáticos de Hollywood, um escocês que conquistou o mundo interpretando desde um poeta romântico em Moulin Rouge até um cavaleiro Jedi em Star Wars, passando por personagens sombrios, sensuais e até um designer revolucionário. Ewan McGregor não só marcou gerações com papéis importantíssimos, como também construiu uma carreira repleta de escolhas assim bem arriscadas, projetos bem inesperados. Hoje, 31 de março, é dia do aniversário dele. O Papo no Set vai explorar a fundo a vida e a trajetória desse ator incrível. Você sabia que ele já fez cenas de peladice integral no cinema europeu? Ou que interpretou um dos designers mais influentes do século XX? E mais, por que ele quase recusou um papel em Star Wars? Fica aí até o final, porque a gente vai ter bastidores, curiosidades e uma revelação sobre um papel que poderia ter mudado completamente a carreira dele. Vem comigo? Fala galera do bem, e é isso. Antes de se tornar um nome global, Ewan McGregor era apenas um jovem escocês, nascido no pequeno vilarejo de Crieff em 1971, com um grande sonho, ser ator. Filho de professores, ele cresceu numa família simples, mas com pé no mundo artístico, já que o tio dele, o Dennis Lawson, era um ator que inclusive participou do Star Wars, como o piloto Wade Gentiles. Lembra dele? Mas a jornada dele não foi nada convencional. Enquanto ele estudava na Guildhall School of Music and Drama, né, a mesma escola, na verdade, do Daniel Craig, ele mal imaginava que em poucos anos ele estaria ali fazendo cenas ousadas no cinema de arte europeu. O grande primeiro trabalho dele foi no Shallow Grave, em 1994, dirigido pelo Danny Boyle, mas foi em The Pillow Book, né, o livro de cabeceira do visionaríssimo Peter Greenaway, que ele realmente demonstrou toda a coragem que ele tinha dentro dessa veia artística que ele desenvolveu desde cedo. No filme ele interpreta um jovem amante de uma escritora com cenas de peladice, assim, de uma poesia visual que chocaram e encantaram a crítica. O Will, na verdade, ele nunca teve medo de se expor, assim, literalmente, desde que fosse, evidentemente, para o papel correto, né? Mas a vida do Will, ela poderia ter sido bem diferente, sabe? Porque antes de entrar na Guildhall School, né, que é, como eu falei, a mesma escola do Daniel Craig, de outros grandes astros, ele trabalhou como técnico de palco e até pensou em desistir várias vezes da atuação, exatamente por falta de oportunidades. Esse primeiro grande papel relevante, que veio pelas mãos do Danny Boyle, tem um pequeno detalhe. O Danny Boyle é o mesmo diretor que alguns anos depois levaria ele ao total estrelato pelo filme Transpoint, um filme pelo qual ele ganhou 20 mil liras e assim, ele achou que ficaria rico, milionário, não aconteceu, e mal sabia ele que 2 anos depois ele viveria um dos personagens mais marcantes dos anos 90, já que em 96 ele explodiu como Mark Renton, do Transpointing, que foi um filme que se tornou assim, um símbolo absoluto da cultura pop. E para se preparar para esse papel, ele passou semanas ali convivendo com ex-viciados ali pelos arredores de Glasgow e tal, e para as cenas de abstinência, ele realmente acabou ficando doente, para parecer o mais crível possível. E aquela cena nojenta do vaso sanitário, fica comigo aí até o final e eu te conto como é que ela foi filmada. Eu só adianto que nas entrevistas o Will brincou dizendo que foi a única vez que ele sentiu vergonha da mãe assistindo ele na tela. Imagina, espera que no final eu te conto. O filme foi um sucesso tão grande que até hoje a frase Choose Life é repetida assim à exaustão pelos fãs. Só que o que muitos não sabem é que Transpoint ele quase arruinou a amizade do Danny Boyle com o Ewan McGregor, porque o Ewan ficou super magoado, porque o diretor escolheu o Leonardo DiCaprio para o filme The Beach, né, a praia, em vez dele. Mas, felizmente, os dois aí se reconciliaram alguns anos depois e lançaram a sequência, o T2, né, o T2, Transpoint, em 2017. Enquanto o filme Transpoint, de 96, consagrava Ewan McGregor como um ícone da geração 90, ele mergulhava em outro projeto igualmente intenso, que foi o Young Adam, de 2003, ao lado da fenomenal Tilda Swinton. Nesse filme, adaptado do livro do Alexander Trock, ele vive um trabalhador portuário com um passado bastante sombrio, em cenas de violência e tal, que são tão cruas quanto poéticas. As cenas de intimidade, na verdade, elas foram tão intensas que o diretor David Mackenzie usou só luz natural, sabe, para criar aquele realismo incrível, e o Ewan revelou que ele e a Tilda resolveram não usar dublês, que era importante que o público realmente sentisse a crueza daquelas cenas ali, daquelas relações,
E esse filme foi um sucesso absoluto, foi rodado na Escócia, com um orçamento bem pequenininho, na verdade, mas a química entre o Ewan e a Tilda era completamente eletrizante. Sabe? Nas entrevistas ele chegou a dizer que ele adorou a liberdade do cinema europeu, porque ali as histórias não precisam de um final feliz, elas são do jeito que são, elas acontecem do jeito que tem que acontecer. Isso é maravilhoso. E eu lembrei de um detalhe aqui sobre o filme Transpoint, que é o seguinte... Aquela cena, né, icônica que eu vou contar para você do vaso sanitário lá na frente, ela foi inspirada no conto The Junkie Christmas, de 1953, do William Burroughs, que é uma cena que fala sobre um viciado em heroína, né, que tenta recuperar um supositório de ópio que se perdeu no vaso sanitário e por aí você imagina, né? A conexão, né, essa conexão entre as duas cenas, ela foi confirmada pelo Danny Boyle, né, em entrevistas, né, alguns anos depois, e ele citou o Burroughs como uma das influências literárias desse filme. O Will revelou que o Danny Boyle pediu para ele entrar no vaso sanitário, né, aquele vaso cheio de caquinhas ali, como se ele estivesse voltando para o útero. Sim, galera, foi bizarro, mas foi genial. Sabe? O filme não só definiu uma geração, como também provou que o Will era mais do que um rosto bonito, sabe? Ele era um ator disposto a se jogar de cabeça, literalmente, sabe? Mesmo que fosse num banheiro extremamente nojento, né? E uma curiosidade é que toda aquela Bom, depois no final eu vou contar pra você, tá? Fica aí. Em 1999, Ewan McGregor aceitou o desafio de interpretar o jovem Obi-Wan Kenobi na trilogia prequel do Star Wars, papel que ele quase recusou por medo de ficar estereotipado. Só que o tio dele, o Dennis Lawson, né, que tinha aparecido já no Star Wars, acabou convencendo ele. Disse, pô, caramba, cara, isso vai mudar a tua vida. E outra coisa, não se diz não para George Lucas, sorte nossa, né? Apesar das críticas, né, aos diálogos, que foram ferrenhas, né, tipo assim, pô, você é realmente um anjo, né, ele critica essa série, essa frase até hoje, isso acabou virando piada entre os fãs, o Ewan trouxe um charme, sabe, uma profundidade para esse personagem que são inimagináveis. E a relação dele com Hayden Christensen, né, que faz o Anakin, foi tão marcante que anos depois eles se reencontraram na série Obi-Wan Kenobi, né, em 2022, e isso acabou emocionando assim pra caramba os fãs. O Ewan guardou, sabe, isso aí é uma curiosidade que eu vou te contar, o sabre de luz original, e em 2019 ele revelou, né, que ele usava isso para brincar com os amigos. O cara não vale nada. Se tem algo que Ewan McGregor domina é o romance com toque musical. Em Moulin Rouge, de 2001, ele cantou ao vivo Your Song e Come What May, né, junto com a Nicole Kidman, mesmo sem ter, sabe, treinamento vocal nenhum. E o diretor Baz Luhrmann queria, sabe, aquela emoção crua. Então o Ewan acabou se entregando assim totalmente e mesmo achando a experiência aterrorizante, ele curtiu assim pra caramba. Só que antes disso ele já tinha se aventurado ali pela música com Velvet Goldmine, em 1998, que foi um tributo ao glam rock dos anos 70. E no final desse filme ele interpreta o Kurt Weill, uma mistura de Iggy Pop com Lou Reed e tal, com cenas de rock completamente selvagem, com uma ambiguidade sexual assim enorme. E ele acabou admitindo, né, alguns anos depois, que ele adorou esse papel justamente por ser muito diferente de tudo aquilo que ele já tinha feito até então. Em 2003, Ewan McGregor revelou uma das facetas mais poéticas que ele tem, em Big Fish, uma obra fantástica do Tim Burton, e que no papel de Edward Bloom, né, o Edward Bloom jovem, ele trouxe um charme inocente, sonhador a esse protagonista, contrastando completamente com a versão madura, que foi interpretada pelo Albert Finney. E essa atuação dele, sabe, capturou exatamente essa essência mágica do filme, sabe, entre peixes gigantes, entre bruxas, entre cidades submersas e tal, e com uma doçura raríssima, sabe, nos filmes do Tim Burton. Quem conhece a obra de Tim Burton sabe exatamente do que eu estou falando. E uma curiosidade é que o Ewan aprendeu realmente a pescar, né, para fazer as cenas e improvisou aquele icônico discurso. Eu já fui acusado de ser excessivamente otimista, que não estava no roteiro original. O diretor elogiou pra caramba essa capacidade de equilibrar o humor com melancolia e acabou afirmando que o Ewan faz a gente acreditar no que é impossível. Isso é maravilhoso. Nos anos 2010, o Ewan McGregor encontrou uma nova fase de ouro na TV. Em Fargo, na terceira temporada, ele interpretou dois personagens gêmeos com personalidades completamente opostas. Um desafio técnico assim que rendeu elogios rasgados da crítica. Já em 2012, ele emocionou o mundo em O Impossível, onde ele interpretou um pai no meio de um caos provocado por um tsunami. E ele revelou também, né, que para as cenas embaixo d'água, ele e a Naomi Watts eles passaram assim, horas dentro de tanques gigantes.
O resultado, um dos filmes mais intensos e mais incríveis da carreira dele. Mas foi em Halston, em 2021, numa série da Netflix, que ele deu um dos melhores desempenhos da carreira. Sabe, como o icônico designer americano, Will mergulhou fundo nesse universo da moda dos anos 70 e mostrou o gênio criativo e a autodestruição do Halston. Esse papel rendeu um Globo de Ouro para ele e a preparação incluiu até aulas de costura. Sabe? Ele disse que ele se identificou assim, tanto com a obsessão do Halston pela perfeição, algo que ele também busca, né, nos trabalhos dele, que ele não se incomodou nem um pouco de mergulhar nessa arte e aprender o máximo que ele pôde. Fora das telas, Ewan McGregor viveu altíssimos e baixíssimos. O casamento dele de 22 anos com a Eve Mavrakis acabou em 2017 e o relacionamento com a Mary Elizabeth Winstead, né, que ele conheceu nas filmagens do Fargo, acabou gerando uma controvérsia. Só que hoje eles são dos casais assim, mais tranquilos, mais sólidos de Hollywood e até já trabalharam juntos, né, em Bird of Prey, de 2020. O Ewan também é um apaixonado por motos, tanto que ele fez documentários incríveis como Long Way Round, né, onde ele atravessou o mundo de moto com o amigo Charlie Burman, se não me engano, sempre com bastante humor, né, com bastante aventura. Em 2024 ele estreou Um Cavaleiro em Moscou, uma série do Prime Video, onde ele interpreta um conde preso num hotel pós-revolução russa e tal, um trabalho bem diferenciado, bem bacana também. E para o futuro, né? O que a gente pode dizer? Bom, os fãs do Transpoint ainda torcem aí pelo terceiro filme e o Danny Boyle já disse que a ideia tá na mesa. Acho que não custa esperar, né? Quem sabe. E o McGregor pode não ter um Oscar ainda, sabe? Mas na estante de prêmios do cara, realmente tem coisa impressionante. Ele tem, por exemplo, 2 Globos de Ouro de melhor ator em série, né? Por Fargo e por Halston. Foi indicado ao Emmy pelo Halston, perdendo para o Evan Peters, quer dizer, o Ewan perdendo para o Ewan. E tem 2 prêmios BAFTA Scotland, pelo Transpoint e pelo Young Adam. E ainda levou o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza, pelo Impossível, de 2012, onde ele competiu nada mais nada menos com Joaquin Phoenix. E o McGregor quase foi James Bond nos anos 2000. Ele perdeu para Daniel Craig, mas até hoje os fãs especulam como é que teria sido isso aí. Ele também dublou Lumière, né, de A Bela e a Fera, em 2017, e curtiu pra caramba essa experiência do voice acting, né? Ele também é fã do Doctor Who, né, já confessou várias vezes que adoraria ter a chance de ter vivido, né, esse personagem aí, e não tem medo de ser polêmico não, sabe? A prova disso é que ele já criticou assim abertamente o Oscar, dizendo que isso ali é uma certa presepada e tal, que são cartas marcadas, é uma farsa e tal. E, inclusive o Star Wars também, ele também já meteu o malho no Star Wars dizendo que ele não assistiu os filmes mais novos. Caramba! Ewan McGregor, um ator que nunca escolheu apenas a vida, mas todas as vidas que cabem numa câmera. E nós, espectadores, somos mais ricos ainda por isso. Seja no cinema indie, nos blockbusters ou nas séries premiadíssimas, o Ewan nunca se repetiu. E mesmo depois de décadas na estrada, ele ainda surpreende a gente, porque, como ele mesmo diz, atuar é sobre se jogar no desconhecido. É isso aí! Valeu que valeu por ter me acompanhado até aqui. Não se esquece de me dar uma mãozinha, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações. Ah, e com relação àquela questão que eu falei lá atrás sobre o vaso sanitário sujo, era chocolate. E a gente se vê no próximo set. Corta!